o ministro Jorge Messias, ministro, advogado, chefe da Advocacia Geral da União e um grande especialista nessa área jurídica, já trabalhou em diversos setores do governo. Eu tive a oportunidade de olhar a sua extensa contribuição ao setor público, apesar de jovem ministro, do ponto de vista da idade, já é um veterano de trabalhar no setor público, sempre em funções muito relevantes. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por estar aqui conosco no Rio de Janeiro, nesse nosso Rio Health Forum. O Rio Health Forum, ministro, faz parte de um conjunto de atividades que se inclui dentro da FIS Week, que é esta semana de discussão sobre saúde aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos tendo a oportunidade de, pela primeira vez este ano, fazer o Rio Health Forum. O Rio Health Forum reúne as principais lideranças do setor da saúde pública e privada, da indústria de medicamentos, indústria de insumos, indústria de equipamentos, indústria de serviços, laboratórios, clínicas, hospitais, planos de saúde, empresas de home care, a indústria da inovação e a indústria do conhecimento, além dos órgãos reguladores, a Anvisa, a ANS, estão todos aqui representados e discutindo conosco nesses 2 dias de Rio Health Forum. Eu tenho dito que o Rio Health Forum é uma espécie de fórum de Davos da saúde. Ele está apartado da FIS Week, que é o grande festival de inovação em saúde, mas faz parte desse conjunto de preocupações, e esse ano nós colocamos como tema principal o complexo econômico e industrial da saúde. Eu até tenho modificado, apesar do Gadelha não gostar muito, eu digo que eu tenho chamado de complexo econômico das indústrias de saúde, porque para não ficar parecendo que é só a indústria fabril que nós estamos discutindo. Nós estamos aqui tentando discutir o complexo da saúde dentro das suas vários formatos e vários pilares, vamos chamar melhor assim. Como eu acabei de citar, eu acho que a gente precisa discutir a indústria de medicamentos, de imunobiológicos, a indústria de insumos, a indústria de equipamentos, a indústria de serviços, enfim, a indústria da inovação, a indústria do conhecimento. E nós passamos, durante o período da pandemia, ministro, foi uma tragédia. A pandemia foi uma grande tragédia nacional, porque nós não tínhamos aqui uma estrutura pronta para o enfrentamento. Nós, em nenhum lugar do mundo, tinha, mas nós sofremos. Nós sabemos do nosso sofrimento, que foi termos um processo de desindustrialização ao longo das décadas, e quando percebemos, durante a pandemia, nós estávamos dependentes totalmente de produções de insumos muito simples, muito básicos, desde aquelas máscarazinhas que a gente usava, luva, avental, enfim, nós não passamos a não produzir mais nada no Brasil. Estávamos tendo que importar, nem falo dos grandes os equipamentos, nem grandes, os equipamentos comuns, respiradores, enfim, tudo deixamos de produzir no Brasil e passamos a importar. E durante a pandemia, nós percebemos como essa questão da influência econômica prevalece sobre a influência moral. A gente tinha que comprar da Índia, da China, enfim, dos grandes produtores do mundo de insumos, e quando nos víamos, os navios eram arrestados pelos países mais ricos e tomavam conta daquele produto e nós ficávamos sem nada. E esse tema de complexo econômico e industrial da saúde, ele tem sido muito debatido nos últimos anos, especialmente neste governo do presidente Lula. Esse assunto tomou uma dimensão muito grande e uma importância muito grande, e o presidente Lula tem
verbalizado a relevância de termos uma indústria nacional na área da saúde fortalecida. E nós temos discutido muito isso, de que maneira esse assunto poderia ser um assunto de protagonismo dentro das discussões, tanto no setor público quanto no setor empresarial privado. E é sobre esse assunto, especialmente, das questões das garantias jurídicas, para que nós possamos avançar nesse tema, que nós convidamos o nosso ministro Messias para estar aqui conosco hoje, conversando um pouco sobre esse assunto. Uma das características que tem marcado muito, ministro, o nosso país, é uma insegurança jurídica para fazer as coisas. E, muitas vezes, as indústrias, e aí eu falo como representante do setor privado, as pessoas, os empresários, ficam meio apreensivos de investirem no Brasil, porque não existe uma segurança jurídica que garanta a ele que aquilo que ele contratou, que foi contratado, vai ser cumprido pelo governo e, especialmente, cumprido pelo futuro governo que sucede o anterior. Então, eu queria perguntar ao senhor, já nessa abertura, como é que o senhor vê a questão da insegurança jurídica para que investidores privados tenham apetite para investir no Brasil no segmento industrial, seja ele em qualquer desses segmentos, seja na indústria da inovação, na indústria de insumos, de equipamentos ou na indústria de medicamentos dos mais variados tópicos. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muito pelo convite. Aqui é o professor Vilar. É uma oportunidade de estar aqui na terceira edição do Rio Health Forum. Quero dizer que tratar deste tema é uma alegria para mim, tendo me dedicado algum tempo da minha vida a pesquisar o complexo econômico industrial da saúde. Fiz o meu mestrado voltado a esta pesquisa. Nesse momento eu tive a oportunidade de estudar especificamente as PDPs. Aqui um dos responsáveis por essa iniciativa, que é o ministro Temporão, a quem saúdo aqui pela presença, que prestigia aqui nossa fala. Este tema é algo que me traz assim, especial interesse. Antes de entrar propriamente no tema segurança jurídica, eu queria explicar um pouquinho o que eu faço. Eu chefio hoje a Advocacia Geral da União, que é o maior escritório jurídico do país. Nós temos hoje 8.000 advogados públicos federais, administramos 25 milhões de ações judiciais que tramitam na Justiça Federal e na Justiça Comum, e somos responsáveis pela consultoria e assessoramento jurídico de toda a administração pública federal. Portanto, nós estamos hoje nos 39 ministérios e nas mais de 160 autarquias e fundações, desde o INSS, passando pela nossa querida Fiocruz, até chegar nos institutos federais, universidades federais. Portanto, do ponto de vista institucional, a Advocacia Geral da União tem uma capilaridade imensa, e também do ponto de vista regional, porque estamos presentes em todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. E, tendo esta responsabilidade constitucional, resolvi, desde que assumi, me dedicar a enfrentar de forma central o tema da segurança jurídica, porque estou convencido que nenhum projeto de desenvolvimento nacional, seja ele referenciado na indústria, seja ele referenciado em qualquer outro segmento econômico, terá êxito no nosso país sem ter um ambiente jurídico sustentável do ponto de vista da sua segurança, que forneça aos mais diversos atores, sejam os atores econômicos, o cidadão em geral, passando pelo próprio poder público, este elemento como um valor fundamental. Então, é algo que tem me preocupado, e eu tenho construído uma série de instrumentos do ponto de vista institucional, que eu vou explicar mais adiante, que, na minha perspectiva, tem endereçado esta questão. Perceba, você tratou de um ponto aí que é fundamental. Se nós fizermos um recorte dos últimos
50 anos no Brasil e trabalharmos especificamente com o setor de saúde, a indústria da saúde, nós passamos a incorporar o conceito do complexo econômico industrial da saúde e toda a sua potencialidade a partir de dois elementos que são fundamentais. Um é o elemento do caráter inovativo e o segundo, que é o elemento do poder de compra do Estado, mas mais recentemente. Não tem 20 anos que nós passamos a discutir com seriedade esse tema. Portanto, é muito novo e, infelizmente, não conseguimos estruturar a concepção de um complexo econômico industrial de saúde como uma política de Estado e não uma política de governo. E isso é uma questão que é central e precisa ser colocada nesse debate para que a gente consiga uma estabilidade institucional no horizonte e enderece corretamente essas questões. No geral, nenhum país desenvolvido do mundo consegue sustentar um grau importante de investimento em nenhum setor sem prover esse elemento da segurança jurídica como um valor fundamental. Eu vou citar aqui um exemplo que também tem muita relação com o nosso trabalho, que é o fenômeno da litigância. Então, se nós olharmos, por exemplo, aqui no Brasil, pega o Rio de Janeiro, a área do judiciário na área empresarial, e pega a Delaware, por exemplo, e nós fizemos uma comparação, a grande maioria das empresas nos Estados Unidos tem sede onde? Delaware. Faz uma correlação. Lá, o grau de reforma das decisões e mudanças de jurisprudência são numa ordem inferior a 2%. Ou seja, há uma estabilidade do que se compreende do ponto de vista jurídico para a aplicação das normas e cumprimento dos contratos. Aqui no Brasil, você pega o Rio de Janeiro, acima de 70%. Então, é algo que, de fato, já nos coloca numa situação bastante desvantajosa. Isso é algo que precisa ser enfrentado do ponto de vista estrutural. E aí nós precisamos chamar a responsabilidade como Estado. É por isso que eu me sinto à vontade de fazer esse debate, qual seja a promoção da segurança jurídica como um fator fundamental para a melhoria do ambiente de negócio, seja em qualquer setor. É um setor o setor automotivo, nesse campo de discussão, não é diferente do setor de saúde. Evidentemente que o setor de saúde tem outros desafios, também vou falar aqui um pouco. Então, nós temos que travar essa batalha, que é verdadeiramente conceber condições para que o Estado brasileiro forneça segurança jurídica para investimento em todos os setores da economia. No caso da saúde, em particular, eu quero dizer que passa a ser prioritário por uma série de razões. Algumas delas você citou. Nós conseguimos iniciar, na década passada, uma política muito exitosa de mobilização das capacidades estatais no plano inovativo a partir da concepção daquilo que a gente chama de complexo econômico e industrial de saúde e toda a sua potencialidade. Criamos, aqui está o ministro Temporão, um instrumento muito poderoso, que organiza, a partir de uma lista de produtos estratégicos, e dá uma orientação para a indústria, em parceria com o setor privado, com a academia, com o setor público, a partir dos laboratórios, o poder de compra do Estado. Porque o Brasil tem uma condição comparativa a outros países fantástica. Qual é o outro país do mundo que tem um sistema público universal como o nosso? Você tem o Canadá, você tem a Inglaterra, o Reino Unido, mas qual é o país que tem 210 milhões de pessoas, que oferece saúde pública gratuita para toda a população? E hoje, com a responsabilidade de olhar para 150 ou mais milhões de pessoas, que são as pessoas que não têm a saúde suplementar. Então, é disso que nós estamos falando. Só que nós conseguimos endereçar o problema na década passada, mas não conseguimos tornar a política madura o suficiente para que ela tivesse sustentação. E esse é um ponto-chave, porque não houve a passagem de uma política governamental para uma política de Estado brasileiro. E isso levou a política a ser interrompida. E aí, novamente, a gente cai nesse ciclo destrutivo
que é o ciclo da insegurança jurídica, que tem sido utilizado para interditar uma série de investimentos nacionais, não só nessa indústria, mas em outras indústrias. A pandemia, ela veio a explodir tudo isso, porque quando nós, e é importante dizer que a política passou a ser descontinuada, ela vai de 2008, 7, 8, ali pega um recorte até 17, 18, e praticamente ela foi interrompida em 18. Nada mais aconteceu. Quando vem a pandemia, pegou o país com o teto descoberto. E aí foi a tragédia que você citou aqui. Nós não tínhamos os EPIs básicos, nós nos demos conta que não tínhamos mais fábrica de insulina. Enfim, uma série de questões que são, como eu poderia dizer, fundamentais, elementares para a sustentação de um país que tem na sua Constituição a obrigação de oferecer a seu povo saúde pública de qualidade, não tínhamos o domínio e as condições de oferecer o básico naquilo que é os EPIs para os nossos profissionais de saúde no contexto da pandemia. A questão do IFA, da vacina, foi um outro drama, porque, além de tudo, nós ficamos ainda submetidos a uma guerra geopolítica, que está presente e vai ampliar. Então, nós temos que ter isso em mente. Evidentemente que nós temos uma parceria sólida e importante nos BRICS, isso nos favorece do ponto de vista dessa cadeia em relação à Índia e China, mas nós passamos um aperto muito grande num cenário de concorrência global pelos mesmos insumos. Agora, se nós voltarmos para o quadro do país, em que nós temos uma população de 210 milhões de habitantes, nós estamos localizados na América Latina, com uma população muito expressiva, voltando para a África, em que também nós podemos ter uma projeção importante do ponto de vista comercial, até por conta de uma parceria histórica que nós temos, e nós não nos utilizarmos destas vantagens comparativas para, no contexto do pós-Covid, estruturarmos um ambiente, eu vou dizer assim, eu não vou entrar nessa discussão acadêmica de outras indústrias dentro da indústria, vou me colocar como ecossistema do complexo industrial de saúde, e não olharmos de uma forma central para criar condições, e aqui tem algumas questões que eu queria citar, para que esse novo momento, porque nós estamos vivendo um novo momento agora, é importante que se diga, nós temos agora, conseguimos retomar uma estratégia nacional de desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Existe claramente, dentro da Nova Indústria Brasil, um eixo muito vantajoso para o fomento da iniciativa a partir da retomada das PDPs. Nós temos a Nova Indústria Brasil no eixo saúde, incluída no PAC, com investimentos da ordem de 42 bilhões de reais, sendo que 19 bilhões de reais são investimentos públicos, sendo 9 bilhões de recursos do PAC e mais 6 bilhões BNDES, 4 bilhões de FINEP, na veia para o fomento à inovação. Se nós não utilizarmos deste momento, com o recurso colocado, com as condições governamentais, e aqui eu faço um recorte, a partir do comando do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a orientação do presidente Lula, não criarmos as condições socioeconômico-políticas de transformarmos esta política numa política de Estado e estabelecermos marcos institucionais perenes para que a gente possa blindar essa iniciativa de interrupções nos ciclos de desenvolvimento econômico e político que o país passa, nós poderemos perder essa nova janela. Então, esses são alguns elementos que eu trago aqui para iniciar o debate. Eu sei que você tem outras questões. Não, temos, ministro, algumas coisas mais, mas eu achei muito interessante esse seu posicionamento, a sua clareza de raciocínio em relação ao futuro imediato. E até dentro dessa linha, a ideia nossa aqui desse nosso Rio Health Forum é que, ao final dele, nós tenhamos um documento formal que iremos encaminhar a todas as instâncias do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário,
que vai estar aqui na sexta-feira discutindo a judicialização na saúde, ministros do STJ, enfim, a sua turma vai estar toda aqui na sexta-feira. E eu até achava que eu não sabia que tinha tanto advogado nessa advocacia geral. Achei que era advogado geral, era um só, está entendendo? Que o senhor era o todo-poderoso que resolvia sozinho as coisas, mas tem milhares desses escritórios gigantescos, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: de que forma nós podemos, aqui no Rio Health Forum, estar contribuindo ao final dele? De que forma? Eu penso assim, que esse complexo econômico industrial da saúde, ele está sendo organizado para produzir os insumos, lato sensu, gerais, para garantir ao governo um estoque estratégico para o enfrentamento de situações como a que nós tivemos aqui durante a pandemia. Então, é uma indústria que está sendo criada para atender às demandas da população através do governo. Agora, de que forma isso pode se transformar de uma política de governo para uma política de Estado? Que contribuição nós do setor saúde, que está aqui representado por todos os membros da sua cadeia, do seu ecossistema, que tipo de recomendação ou que tipo de ajuda a Advocacia Geral da União pode estar nos dando para que nós formulemos corretamente uma proposição, uma proposta que o governo possa encampar como sua e transformar em política de Estado? Muito boa a tua questão. Primeiro, eu quero dizer que chefiar 8.000 advogados é muito difícil. Viu? Advogado é complicado. É pior do que médico. É pior que médico. Não sei se é pior que médico. Bom, mas é uma coisa muito interessante, porque hoje nós, como Advocacia Geral da União, estamos engajados no redesenho dessas políticas públicas voltadas ao fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Eu cito aqui que a própria política de PDPs, o redesenho dela, feita a partir do secretário Gadelha, está aqui o subsecretário, acabei de ver, que tem feito um trabalho extraordinário, tem sido realizado um amplo redesenho, olhando todas as etapas da política pública, com a visão consequencialista, claro, para que, de fato, a gente consiga fazer essa passagem, para que a gente consiga oferecer, neste momento, a construção de arranjos institucionais sólidos que não deixem a política vulnerável a trocas governamentais, ou a trocas, inclusive, de gestão, efetivamente. Por quê? Nós temos aqui, como eu te falei, um momento muito favorável. E nós temos uma coisa muito boa, que é uma aprendizagem que nós tivemos a partir de 15 anos de operação da política. Então, se nós não tivermos a capacidade de consertar os erros que nós identificamos da política anterior e, a partir do quadro jurídico nacional que nós temos hoje, criar uma condição melhor para dar essa perenidade da política pública, e aqui tem um desafio que não é só relacionado ao complexo econômico e industrial da saúde, mas a todo o setor de investimento do país, que é o desafio orçamentário. Bora, eu tive a oportunidade de estudar as políticas da primeira fase, as PDPs da primeira fase. Se nós conseguimos olhar o que nós tínhamos em 2013 em termos de déficit comercial e o que temos agora, estou com o dado de 23, dobrou. A gente saiu de 11 para 20 e tantos de déficit comercial no complexo. Está quanto? 20, então. Saímos de 11 para 20, o déficit comercial no complexo econômico e industrial da saúde. O desafio só aumenta, portanto. Então, isso é um quadro muito grave. Ao longo de 10 anos de PDPs, foi o período que eu fiz um estudo de 7 a 17, nós manejamos compras públicas pelo arranjo da ordem de 13 bilhões de reais. Eu identifiquei naquele momento 95 PDPs em estágio de contratação. Dessas 95, só 33 chegaram à fase 3. E em condições de ir à fase 4, só 5, que de fato nos colocaria na condição de fazer a internalização, a transferência de tecnologia. Só que dessas 33, que chegou à fase 3, ou seja, a fase de compra,
Isso gerou uma economia de 4,6 bilhões. Tudo isso ainda deixava 84% dos produtos estratégicos de fora, seguindo a lógica das compras tradicionais à época, a 8666. Portanto, nós temos um mercado enorme para trabalhar e legitimar a política, ganhar espaço e criar condições socioeconômicas, políticas, para que o setor privado participe desse momento. Porque, efetivamente, dentro, inclusive, da lógica do novo PAC, uma parcela significativa dos recursos vem do setor privado. Agora, como você falou, o capital privado, ele não vem fazer nenhum tipo de aporte se você encontra um cenário ainda muito nebuloso. Você tem que ter marcos claros, você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que ter uma sociedade civil, um setor econômico mobilizado e engajado para defender a política. Porque isso aqui precisa ser dito. Se você pegar outros setores, que também são setores econômicos importantes, volto a citar aqui a indústria automotiva, você tem características que fazem com que as políticas, principalmente as de ordem tributária, elas sejam estáveis, porque o setor se defende, a sociedade se defende, e a gente precisa criar essa cultura também no setor de saúde, mobilizar e fortalecer as entidades de classe representativas do setor, para que a gente possa ter condições, no longo prazo, de defender a política e fazer com que, de fato, cada vez mais essa política se afirme como uma política de Estado. Muito bom, muito bom. Essa é uma grande provocação para todos nós, né, Temporão? Temos que avançar nisso e pressionar o governo e apresentar sugestões para que a gente possa avançar nessas conquistas que nós precisamos ter para o setor da saúde. Mas, falando de conquista, ministro, me diga uma coisa. O senhor acha que já estaria na hora de nós termos um marco legal bem estruturado para a saúde digital, para o uso da inteligência artificial, e talvez até criando, dentro desse marco legal, alguma espécie de um sandbox regulatório que pudesse nos permitir, em determinadas regiões, e aí, como carioca, eu ofereço que o Rio de Janeiro possa ser esse ambiente de avaliação, de inovação, para se fazer coisas nesse mundo digital. Mas nós precisamos ter esse marco regulatório para poder ter mais liberdade de construir soluções de inovação, muitas delas inovações incrementais. Não precisa ser inovação disruptiva. Melhorar processos, melhorar resultados, melhorar a qualificação de pessoas, melhorar o mundo da saúde para que a população tenha melhor acesso aos serviços médicos assistenciais. A Advocacia Geral da União está pensando nessa questão? Cabe à Advocacia Geral da União pensar nisso e formular uma proposta dessa ordem? Olha, não só cabe, como já está pronta. Semana que vem, na próxima segunda-feira, nós lançaremos o Guia Referencial para o Sandbox Regulatório, em parceria com o MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nós vamos, a partir dessa normativa, oferecer aos mais diversos setores regulados condições jurídicas para que operem experimentos regulatórios num ambiente inovativo de fronteira tecnológica. Ou seja, nós vamos dar condições, um waiver, para que muitas questões hoje que são tratadas como situações paralelas, marginais, não são autorizadas do ponto de vista regulatório, possam ser, de fato, apropriadas pelo setor, desde que siga esse guia referencial que será lançado na próxima segunda-feira. Eu acho que é um tempo novo, e aqui eu queria fazer até uma certa crítica. Nós, no Brasil, nós temos tendência a uma hiperregulação. Toda ideia que surge aqui, a gente quer logo fazer um marco. Vamos fazer um marco. E, às vezes, o marco não é nem muito bem debatido pelo conjunto da sociedade, a gente não consegue amadurecer as questões para que, de fato, a gente possa construir um marco robusto. Eu acho que tão importante quanto construir o marco, não que eu seja contra, é o processo que leva à construção desse marco. E as condições da arquitetura comportamental que a gente precisa manejar para que eles possam ser bem utilizados. Nós temos dois grandes marcos que estão pouco explorados hoje, inclusive pelo setor da saúde,
que são marcos que, se você olhar do ponto de vista teórico, são extraordinários. O próprio marco legal da ciência, tecnologia e inovação e o marco legal das startups e o microempreendedorismo. Então, é preciso que a gente, antes de sair criando novas regulações, a gente passe a utilizar plenamente, na sua plena capacidade, os marcos legais que a gente já possui. E que a gente crie, a partir destes marcos legais, condições para que a gente possa inovar em outras condições regulatórias, dar outros passos. Eu, então, sou muito favorável a que essa discussão ela se dê nesse ambiente. Vamos ver o que a gente já tem e utilizar bem o que a gente tem para ver se, de fato, aquela necessidade que aparentemente ela existe, ela é suprida com uma portaria, com um decreto, com um parecer jurídico nosso, por exemplo. É por isso que nós resolvemos nos engajar nesse desafio. Eu estou há um ano, nós construímos um laboratório de inovação de arranjos institucionais pela Advocacia Geral da União. A partir desse laboratório, nós criamos o guia referencial, e isso foi feito a partir de audiências públicas, consultas públicas. Vários representantes de setores regulados participaram conosco na construção desse guia, e estará disponível para todos os setores regulados, com o apoio das agências reguladoras, para que as pessoas, a sociedade, as empresas, os setores organizados possam se beneficiar daquilo que nós já entendemos que existe e é absolutamente benéfico para a experimentação no campo da saúde. Eu tenho certeza que trará um benefício muito grande para a pesquisa aplicada em setores muito específicos e que há uma atenção presente, inclusive do ponto de vista da ética da pesquisa, que a gente sabe que também é um outro desafio presente para o setor regulado na área de saúde. Muito interessante, viu, Camille? Nós precisamos trabalhar, então, esses marcos regulatórios já existentes. Eu estou entendendo aqui, pela sugestão do nosso ministro, Messias, que nós talvez devêssemos olhar com mais profundidade os marcos das startups, o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, fazer essa coisa acontecer e, em seguida, partir para novas experiências. Eu acho que foi muito bom ter essa sua orientação. Viu, Jorge? Vamos lá em Pernambuco tocar esse assunto aí para valer, porque eu penso, é só terra do ministro, então você não pode... O Jorge Trigueiro é o presidente lá do Sindicato dos Hospitais, da Federação dos Hospitais de Pernambuco, e um grande batalhador da saúde lá. Vamos tentar implementar coisas aqui. Se vocês não implementarem lá, nós vamos implementar no Rio de Janeiro. Porque o pernambucano tem essa mania, né, ministro? Tudo lá é melhor do mundo. O Rio, Capibaribe, Beberibe. Mas é mania não, é verdade. Então, ministro, assim, mais uma pergunta aqui que eu gostaria de ouvir a seu respeito. Uma das questões que muito envergonha todos nós, seja no público, seja no privado, são as denúncias de corrupção no setor de compras, especialmente na área pública. Na área privada, o patrão resolve lá, manda embora o cara. Mas no setor público fica muito... vira escândalo nacional. Vira escândalo nacional. Como é que o senhor pensa que a Advocacia Geral da União poderia estar ajudando o setor a criar regras de compliance que tornassem mais transparentes os processos de compras? Eu sei que o senhor já falou que tem aí um manual, mas talvez a gente merecesse aprofundar isso de uma forma tal que tivéssemos orgulho do nosso sistema público de saúde em todas as coisas, não somente na ponta assistencial, mas também que fosse uma referência de transparência, de qualidade na aquisição de diversos insumos. E a crise reputacional destrói a qualidade técnica do serviço que a gente faz. Muitas vezes eu tenho um setor que faz um serviço tecnicamente espetacular, garantindo o acesso da população, aí vem um outro setor qualquer daquela mesma instituição que destrói a reputação. Talvez, eu não sei se já existe algum projeto, alguma coisa organizada para garantir melhor regras de compliance, de governança e compliance no setor da saúde pública brasileira. O que o senhor tem a nos dizer disso? Eu queria agregar a essa tua questão
um elemento que complica o quadro. O setor de saúde, em geral, há muito tempo, é um setor que tem um custo inflacionário superior à média dos demais setores. Então, isso é um ponto que também tem que ser considerado. E, muitas vezes, este ponto é um ponto que, per si, tensiona a discussão quando se fala efetivamente da integridade das contratações. Eu acho que, se nós pegarmos o recorte da agenda inovativa dentro do Complexo Econômico e Industrial de Saúde, a própria política de PDPs ela foi muito criminalizada nesse contexto que nós passamos num país recente, não só do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista do controle interno. Há uma certa dificuldade no Brasil, e isso decorre da própria formação burocrática desse país, em que se estabelece, do ponto da perspectiva da administração pública, uma visão adversarial, em que a administração ela é concebida como um ser distante do setor econômico, em que a relação ela parte como uma relação de desconfiança e não como uma relação de confiança. E isso é muito ruim, isso tem causado muitos problemas, não só no setor de saúde, como em outros setores que são ou podem ser intensivos em capacidades inovativas. Sem falar no desestímulo ou na ausência de conexões sólidas que, na minha visão, deveriam ser promovidas entre a nossa academia e a indústria. Então, é preciso que a gente crie um ecossistema íntegro, justo, ético, para que a política ela consiga ter aquele elemento que eu disse há pouco, que é o elemento da perenidade. Mas como é que a gente chega nesse ponto? Evidentemente que os atores do sistema, eles precisam ser capacitados, precisam ser orientados e bem orientados para que criem um sistema rígido e íntegro do ponto de vista reputacional. Eu repito, eu acredito que nós temos que fugir deste modelo que o Brasil está acostumado de regular tudo e achar que o Estado tem que dar conta de tudo. Não, o Estado não vai dar conta de tudo. Eu gosto muito do modelo da autorregulação regulada. Eu acho que o setor organizado ele pode se estruturar de uma forma que crie um código de ética, um código de conduta, um sistema referencial para todo o setor e, a partir daí, o próprio setor faça uma triagem reputacional dos players que estão ali colocados. E que o Estado perceba isso como uma vantagem dentro do processo de contratação. Quem sabe, fica aqui até uma sugestão, se não se coloca como uma condição para a contratação das PDPs as indústrias que participem desse sistema de autorregulação, porque aí você já tem um próprio setor se olhando com as características, com as condições que o setor tem, porque, veja, nenhum técnico de Brasília, tirando algumas pessoas que são realmente diferenciadas e conhecem profundamente o setor, mas certamente ninguém da área de controle vai conhecer melhor o setor do que o próprio setor. Então, se nós tivermos essa contribuição decisiva de que o setor se organize, construa um elemento de autorregulação e ofereça a debate, eu acho que nós vamos ter um ganho extraordinário. E nós faremos isso, esse é o nosso compromisso. Ainda hoje, sabe, ministro, o secretário Sorans, que eu não sei se está aqui nesse momento, o secretário do Municipal de Saúde, nos falava e nos formulava sugestões de que o processo licitatório nas compras públicas da Secretaria, eles acabam assim, criando uma dificuldade gigantesca na aquisição de insumos, quando a gente tem hoje as plataformas de compras, os marketplaces, que poderiam estar sendo feitos de forma transparente, rápida, ágil, barata, mais barato, às vezes, até do que o processo licitatório. Na sua visão, e antes de... Eu sei que o senhor já tem uma segunda agenda, eu não vou mais tomar muito o seu tempo, eu vou só dar direito aqui a Aspásia Camargo e a ministra Temporão para fazer cada um uma pergunta que queira, mas como é que o senhor vê a mudança do modelo de compras, saindo de um processo licitatório para um outro processo mais digital, mais rápido, mais... Isso é possível? Então, nós temos instrumento jurídico para isso?
não só possível, como altamente recomendável. Nós temos primeiro, condições tecnológicas para fazê-lo. O que nós não tínhamos há 10, 20 anos atrás, nós hoje temos, né? Então, é uma tendência a criação deste modelo do marketplace. Nós, como Advocacia Geral da União, estamos nesse momento em parceria com o Ministério da Gestão e Inovação, com o setor de compras governamentais, criando um grande marketplace chamado mercado.gov, e esse mercado vai estar aberto para os municípios, para os estados aderirem, em que lá terão uma série de produtos, inclusive na área de saúde, que poderão ser comprados a partir desse grande guia referencial que a nova Lei de Licitações e Contratos nos oferece. Eu acho que a legislação está aí e dá conta. Nós temos que saber, como eu te falei, utilizar o que já existe com mais sabedoria. Nós não testamos na sua plenitude os marcos legais que já existem. Vamos testar, e tem algumas inovações boas que surgiram que a gente precisa colocar em operação, que não tem relação necessariamente com a questão das PDPs, que é uma outra estrutura, ou mesmo as encomendas tecnológicas, que estão numa outra perspectiva. Eu me refiro ao dia a dia. E aí eu queria dizer que, recentemente, nós conseguimos fazer um acordo muito importante no Supremo Tribunal Federal, no tema 1234, que é o tema que fala da judicialização da saúde, e aí, com a contribuição decisiva da ministra Anísia, o Ministério da Saúde foi muito parceiro, em que nós vamos organizar a competência e a responsabilidade dos 3 entes, União, Estados e municípios. E, a partir daí, a gente vai poder se organizar dentro desse quadro geral de compras e comprar de forma mais eficiente, de forma mais célere, para o atendimento dessas demandas que são colocadas dentro do segmento do judiciário. Então, tem oportunidades que nós precisamos saber utilizar de forma sábia, de forma racional, essas oportunidades para fortalecer esse complexo econômico do setor da saúde. Muito bom mesmo. Parabéns, ministro. Aspásia Camargo, você queria fazer uma pergunta? Por favor, e depois o ministro Temporão, e a gente poder encerrar aqui o nosso encontro. Muito obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta ao ministro, mas eu estou lhe ouvindo embevecida, porque o senhor 2 ou 3 vezes disse que está insatisfeito com o modelo regulatório brasileiro, que existe, inclusive eu anotei aqui, uma superregulação. E isso me tira o sono, porque eu estou acompanhando, inclusive, o projeto de reindustrialização, a Nova Indústria Brasil, e vendo todos os meios possíveis de ajudar o Brasil digamos, a deslanchar um processo que tem sido paralisante, né? E a razão da paralisia, uma delas, é a falta de tecnologia, eu acho que tem prejudicado muito o Brasil, mas a pior, para mim, é a herança patrimonialista brasileira, que nos deixa numa situação muito difícil, porque são que acabam interferindo uns nos outros, né? Você tem as regulações de impostos, que são muito, muito estranhas e que, às vezes, inviabilizam setores econômicos, como o café, por exemplo. Como é que pode? Nós somos os maiores produtores de café no mundo, é o melhor café do mundo, mas o maior exportador do mundo é a Alemanha. E eu vou ver lá, é o problema do ICMS, é o problema de outras regulações que interferem, né? E, no caso da saúde, eu acho que o doutor Josias já expôs o drama que é isso, né? Então, eu perguntaria ao senhor o seguinte: o senhor não pode fazer uma força-tarefa e pedir voluntários para a gente participar dessa redenção nacional, que é se livrar do patrimonialismo brasileiro? Eu vou lhe dar uma boa notícia agora. Tá? Ano passado, preocupado com esse tema da hiperregulação e da necessidade de nós termos uma segurança jurídica para a melhoria do ambiente de negócios, nós criamos, na Advocacia Geral da União, a CEJAN, que é a Câmara de Segurança Jurídica para a promoção da melhoria do ambiente de negócios. Então, nós estamos hoje organizados em 2 comitês técnicos, um comitê técnico de assuntos tributários e um outro comitê técnico de assuntos regulatórios. Conosco hoje, colaborando, nós temos a CNI,
a CNA, CNT, FEBRABAN, CNSEG, várias organizações dos setores econômicos, mapeando todos os grandes gargalos regulatórios do campo tributário e da regulação em estrito senso, para que a gente possa fazer essa grande força-tarefa que a senhora colocou. Existem alguns temas que nós vamos endereçar, porque são temas essencialmente jurídicos, e aí compete à Advocacia Geral da União resolver. Alguns temas estão judicializados, e nós o faremos, então, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, levando essa discussão para que o Supremo Tribunal Federal pacifique logo essas discussões. E existem temas que são regulatórios, que nós vamos depender, e estamos já organizados, das agências. Então, esse é o momento que nós conseguimos já, ao longo de um ano de trabalho, já tem 49 grandes temas mapeados nessa CEJAN, está disponível no site da Advocacia Geral da União. Eu convido a todas as senhoras e os senhores para conhecer o nosso site. E fica um convite aqui. A Associação Representativa do Setor pode pedir para fazer parte formalmente da Câmara de Segurança Jurídica, apresentando demandas e colaborando efetivamente conosco. Muito bom. Por fim, eu pediria ao ministro Temporão, o microfone ali para o ministro Temporão. Aspasa está com o microfone. Boa tarde, ministro. Prazer revê-lo. Como o senhor colocou muito bem, há uma evidente, nós estamos assistindo uma evidente qualificação de uma política que foi começada no segundo governo do presidente Lula na minha gestão, 2007-2008. Aí o Reinaldo Guimarães era o meu secretário de Ciência e Tecnologia que liderou esse processo lá. Nós temos uma nova governança muito mais robusta, nós temos o grupo executivo ampliado com 11 ministérios, co-coordenados pela ministra Anise e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com a presença da FINEP, do BNDES, com a presença do setor privado, mas há uma, digamos assim, olhando isso como uma orquestra que está bastante afinada, né? Política de ciência e tecnologia, política de saúde, política de desenvolvimento industrial, questão de compras públicas, mas há um instrumento desafinado, na minha visão, que se chama-se INPI, a questão de propriedade intelectual. Hoje, por exemplo, neste momento, vou dar só um exemplo, existe uma judicialização de uma PDP de sucesso, que, aliás, ano que vem vai internalizar o IFA, e o Ministério da Saúde está deixando de economizar 300 milhões de reais ao ano, porque essa PDP está judicializada pela multinacional. Não lhe parece que uma lei de propriedade intelectual aprovada em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso, não estaria no momento de ser repensada e revista com o olhar da saúde pública? Esse é um bom ponto. Primeiro, é interessante porque a lei de 96 ela foi criada no contexto do debate da licença compulsória de patente por interesse público, que deu uma grande contribuição na questão específica do tratamento da AIDS, na época era o ministro Serra, e a reflexão de fato se ela está desatualizada ou não para o setor de saúde, mas não só para o setor de saúde. O problema da judicialização não se dá só no setor de saúde, ele tem causado muitos problemas em outros setores importantes, em outras indústrias importantes. Eu acredito que essa questão do registro da propriedade industrial, ela é fundamental, independente dessa discussão da judicialização. Porque se nós não formos capazes de oferecer segurança jurídica nesse item fundamental, que é a propriedade intelectual, não dá para se falar de investimento sério. Ninguém vai investir aqui tendo essa insegurança de que não terá direito à propriedade, ao benefício que isso gera. É um fenômeno no Brasil que as ações demorem tanto tempo. E isso é uma tragédia em particular. Não é razoável que nós tenhamos uma situação dessa que o ministro acabou de narrar. Então, o que eu acho? Eu acho que nós temos condições de refletir, até mesmo nesse grupo que eu acabei de convidar o setor para participar, se é mesmo o caso ou não de fazer uma alteração específica para blindar ou proteger o setor de saúde. A gente precisa desse momento da discussão, ver o que nós já temos, quais são os problemas e o que a gente precisa endereçar para poder fechar essas portas. Aqui faço um convite ao Ministério da Saúde para que a gente possa aprofundar
essa questão e, de fato, é um tema que, obviamente, que suscita um grande interesse econômico, e isso, obviamente, tem reflexos até na própria tramitação legislativa da matéria. O senhor sabe que não é simples esse debate, mas é um tema que vale a pena enfrentar, porque ele é estruturante. E ele fortalece o valor fundamental da segurança jurídica e a construção de uma estabilidade institucional. Se a gente criar condições de dar garantia à propriedade intelectual gerada pelo trabalho da indústria. Então, esse é o meu ponto. Muito bem. Chegamos agora ao final desse nosso encontro. Eu queria agradecer muitíssimo a honra de ter recebido aqui o nosso ministro Jorge Messias. Foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Mais do que isso, uma honra para o Rio Health Forum, já no seu primeiro dia, receber essa ilustre autoridade com tanta competência. Falou sobre assuntos que são do nosso maior interesse de estar encaminhando. Pode ter certeza que nós iremos procurá-lo muito em breve. O convite já está aceito para participar nesse grupo de trabalho, mas mais do que isso, nós iremos, ao final do nosso evento, esta semana, já na semana próxima, estar estruturando um documento formal com sugestões para que nós possamos endereçar a Advocacia Geral da União, o Ministério da Saúde e a todos os segmentos que estão envolvidos. Ministro, muitíssimo obrigado. O tempo é seu para as suas despedidas gerais. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Realmente foi um reencontro com um tema de pesquisa que me deixa muito animado. Eu estou convencido que nós estamos entrando num novo momento, é um momento de criação de condições para termos um desenvolvimento sustentável. Só para vocês terem ideia, nós temos 1,4 trilhões de investimentos programados até 2028 com o novo PAC, com eixos específicos para o setor de saúde. Nós temos a Nova Indústria Brasil, que já está apresentando resultados muito favoráveis à reindustrialização do Brasil. Todos os indicadores têm confirmado o acerto da política comandada pelo presidente Lula. Portanto, nós vamos viver um novo momento. É importante que, neste novo momento, nós não cometamos os erros do passado, que a gente possa, com a experiência que nós tivemos recente, conseguir fechar essas arestas, para que a gente dote aqui, de fato, o Estado brasileiro de condições de sustentar por longo prazo esse novo ciclo de desenvolvimento. Então, é uma oportunidade que eu convido a todos para que possam se engajar. Nós temos um governo aberto, um governo que constrói política pública com o setor, com a sociedade civil, não faz nada em gabinete. A gente tem condições, de, inclusive, porque não temos compromisso nenhum com o erro, de reformular aquilo que não dá certo, porque é difícil, inclusive, reformular aquilo que não dá certo, mas nós temos essa abertura para fazer, porque, de fato, há aqui uma oportunidade histórica que nós não podemos desperdiçar. Portanto, eu parabenizo o Fórum pelo acerto da escolha deste tema esse ano. Não poderia ter tido tema melhor e acredito que no ano que vem nós já teremos aqui comemorando alguns resultados do trabalho desenvolvido neste ano. Então, parabéns a todos vocês pela correção e pelo acerto do tema. Meu abraço. Obrigado.